Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Meus amados, quando João, o apóstolo João, também conhecido como apóstolo do amor, ele estava exilado na ilha de Patmos. Ele teve revelações, do Senhor extraordinárias que estão aqui no livro de Apocalipse. E João, além de apóstolo, ele tinha um coração de pastor. E no tempo em que ele estava ali na ilha de Patmos, era o tempo em que a igreja estava sofrendo uma ferrenha perseguição. Era uma perseguição cruel, avassaladora, terrível. Então os cristãos passavam por muitas provações, por muitas dificuldades, por muitas tribulações. A igreja de Éfeso já havia algumas décadas que ela já existia. Foi fundada pelo apóstolo Paulo. Teve grandes líderes nesta igreja. Mas aqui o Senhor envia uma mensagem para essa igreja. E o Senhor se apresenta para a igreja como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Ou seja, aquele que tem a igreja nas suas mãos e que, portanto, conhece profundamente a realidade, a condição da sua igreja e do seu povo. Portanto, essas mensagens, irmãos, elas vêm para corrigir
Inclusive, na ministração aqui, Claudinho falou algo interessante sobre correção de rota. Corrigir rota, rumo. Voltar à essência. Então essas mensagens, não somente a Éfeso, mas as outras igrejas, tinham o objetivo de corrigir a rota, não é? De colocar a igreja na sua essência, de ela se aperfeiçoar, de ela estar na vontade de Deus. Também o objetivo de encorajá-la a não desistir, a não se abrir para os falsos ensinos que cercavam a igreja daquela época também, e a não ceder à pressão. Então, era também uma mensagem de encorajamento para a igreja. Então, o Senhor, que fala para a igreja, que envia essa mensagem, Ele é aquele que conhece profundamente a realidade da igreja. Ele conhece a história da igreja de Éfeso. Ele conhece as características dessa igreja. Ele sabe exatamente o que essa igreja tinha de pontos fortes, de qualidades, de virtudes. Ele sabe. E de forma bastante, digamos, encorajadora ou afetiva, o Senhor fala para aquela igreja: conheço as obras que você realiza. Ele está dizendo: eu sei o que você faz. Eu vejo as suas obras, as suas realizações enquanto igreja. Ele está dizendo: eu tenho visto tudo. Desde o momento em que vocês começaram, desde o momento que se iniciou o trabalho entre vocês, e que vocês se abriram para a minha palavra, e que vocês receberam a minha palavra, e que ali vocês se estabeleceram, e que ali vocês se consolidaram como igreja, todas as suas realizações, todas as suas práticas, todos os seus esforços, todo o seu labor, tudo isso saiba que eu conheço, que eu tenho visto. Isso é confortante para o nosso coração. Porque assim como o Senhor endereçou essa carta para a igreja, entenda isso. Ele espera, ele desejou que as outras igrejas também lessem, também tivessem conhecimento disso, como nós aqui hoje. Como nós aqui hoje. Então, é para aquela igreja, mas também é para nós e para cada cristão individualmente isso. Então veja como é, irmãos, encorajador a gente saber que aquele que é o cabeça da igreja, aquele que tem a igreja na palma das suas mãos e que anda no meio da igreja, que essa é uma linguagem também do Apocalipse, que Jesus é aquele que passeia no meio da sua igreja. Ele vê todas as coisas. Então é como se ele olhasse e ele faz uma radiografia da igreja. Primeiro ele fala das qualidades. Então é como se o Senhor olhasse: a gente esse ano está completando 20 anos, falando de igreja local, igreja Emanuel, 20 anos. E o Senhor sabe da nossa realidade, tanto coletivamente como igreja local, como comunidade que congrega nesse lugar, como também de cada um individualmente. Então ele diz: olha, eu conheço. Desde o início, quando vocês começaram, quando se reuniram lá na Concórdia, quando era uma congregação, depois se emancipou, virou igreja. Eu conheço o que vocês passaram, todo o processo, as pessoas que foram se convertendo ao longo desse tempo. Eu conheço quando vocês sonharam em se mudar, em vir para cá, porque tinha um terreno, construir e ter um lugar próprio para vocês se reunirem, para me cultuarem, diz o Senhor.
Eu vi a dedicação, o compromisso, o empenho, o labor de cada um de vocês. Glória a Deus. Então, queridos, o Senhor vê o esforço da igreja, o labor da igreja de Éfeso. Essa palavra labor, que está em algumas traduções, ela indica trabalho até a exaustão. Então, uma igreja operante, uma igreja, sabe, que se esforçava cada vez mais para fazer o trabalho de Deus, para manter a obra de Deus funcionando. Ele fala: conheço também a sua perseverança. E perseverança aqui significa resistência diante das dificuldades, resistência diante das provações, resistência diante das oposições, da perseguição, das lutas. O Senhor olha para a igreja de Éfeso e diz: eu conheço a tua perseverança, que mesmo sofrendo perseguição, mesmo sofrendo adversidade, vocês resistiram e estão resistindo. Isso, queridos, é uma característica que todos nós devemos ter como cristãos, que a igreja do Senhor precisa ter sempre. Perseverança, ou seja, resistência. Às vezes a prova parece uma fornalha, parece que você está dentro de uma fornalha de fogo. Às vezes a tribulação está grande, às vezes os desafios estão grandes. O que o Senhor espera de mim e de você, como igreja, como cristão, é que nós sejamos perseverantes, que haja essa resistência diante das provações, porque a igreja de Éfeso sofreu muitas provações. Na parte B do versículo 2 ele diz: sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Ou seja, o Senhor está elogiando o fato de que essa igreja era zelosa com o seu testemunho. Ela não cedia o seu espaço, o seu altar, o seu púlpito, o seu microfone para qualquer pessoa que se intitulasse ser alguma coisa, mas que não tivesse comprovação, não tivesse base, não tivesse, sabe, suporte para ser aquilo. Então a igreja não era aquela igreja, sabe, que podia tudo, que todo mundo fazia o que queria e que as pessoas vinham de qualquer jeito e que estavam ali. Não, a igreja de Éfeso se preocupava com o seu testemunho, se preocupava com o seu testemunho. Não é qualquer um que vai estar na membresia, não é qualquer um que vai estar na liderança, não é qualquer um que vai estar, sabe, ministrando. A igreja tinha zelo pelo seu testemunho, e Cristo fala isso. Ele chega a dizer: sei que você não pode suportar os maus, não tolera práticas que são contrárias à fé cristã. Então, zelosa pelo seu testemunho e também zelosa doutrinariamente, com o seu cuidado com aquilo que passa, com aquilo que ensina, com aquilo que vive. Essa é uma outra qualidade que a igreja precisa ter. Zelo doutrinário. Cuidado com aquilo que a gente está passando, que a gente está ensinando, que a gente está vivendo como doutrina de fé. E a igreja de Éfeso tinha isso. No verso 3 o Senhor diz: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. O Senhor diz: olha, quantas coisas que você renunciou, quantas coisas que você deixou para trás, quantas coisas que você, sabe, enfrentou por causa do meu nome. Glória a Deus.
Irmão, se o texto parasse por aqui, a gente dizia: essa igreja de Éfeso é perfeita. Igreja maravilhosa. Que igreja é essa? Uma igreja dinâmica, não é? Uma igreja zelosa pelo seu testemunho, zelosa doutrinariamente, uma igreja que resistiu às tribulações, às perseguições. Mas aquele que tem os olhos como chamas de fogo vê aquilo que ninguém vê. Aquele que enxerga tanto o oculto quanto o profundo consegue fazer o diagnóstico perfeito e dizer: reconheço e vejo as tuas qualidades, vejo o teu potencial, vejo os teus valores, porém, e aí aqui está, queridos, a palavra-chave: porém. Essa igreja de Éfeso tinha um porém. E eu pergunto aos irmãos e para mim mesmo: qual é o nosso porém? Qual é o meu porém? Qual é o seu porém? Qual é o porém dessa igreja? Jesus, com todo amor, com todo zelo, ele diz: tenho porém contra ti. Tem algo que saiu da rota. Tem algo que foi em outra direção. Ainda que você mantenha as outras coisas, ótimo, muito bom. Mas tem algo que você deixou para trás. E isso que ficou para trás, igreja de Éfeso, é a essência, é o fundamental, é o principal, sem a qual as outras coisas não têm o devido valor. Isso que você deixou para trás é o que dá valor a tudo que vem depois. É o que dá razão, é o que dá sentido, é o que dá significado. É essa base, é essa essência. E foi justamente isso que você esqueceu. Foi justamente isso que você deixou para trás. Você se acostumou com o sistema operacional, como as coisas funcionam. Então você já sabe como fazer. Você já sabe os trajetos, os passos, as caminhadas, mas se esqueceu da essência. E o que eu vejo, e o que eu olho, o que eu observo, é que existe esse porém na sua vida. Esse porém é que você continua fazendo as mesmas coisas, mas não com o mesmo sentimento, não com a mesma paixão, não com o mesmo zelo. O que está faltando não são as coisas externas, mas são as coisas do coração. O que o Senhor está dizendo: olha, eu não quero apenas uma igreja que trabalha para mim. Eu quero uma igreja que se relacione comigo. Eu não quero uma igreja que apenas faça a obra. Eu quero uma igreja que faça o que eu estou fazendo, que caminhe comigo. Eu quero uma igreja que não esteja apenas envolvida com as minhas coisas. Eu quero uma igreja que esteja envolvida comigo, diz o Senhor. Então, amados, o Senhor diz: vocês deixaram o seu primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Não há mais a mesma devoção.
Não há mais a mesma empolgação. Não há mais o mesmo engajamento, o mesmo envolvimento, o mesmo sentimento. Jesus está dizendo: eu preciso que vocês voltem. Eu preciso que vocês me ouçam novamente. Eu preciso que vocês desfrutem de mim novamente. Sabe, a sensação é como se a igreja tivesse ido ao Senhor, recebido dele algumas coisas, e depois que recebeu, começou a ir embora. Começou a seguir, foi embora, e o Senhor ficou lá. Ele disse: esperem. Vocês levaram o que eu dei, mas se esqueceram de mim. Vocês estão preocupados com o que eu ensinei, mas se esqueceram de mim. E o que eu ensino não é mais importante do que eu sou. E a igreja passou a fazer isso. O Senhor disse: é isso que vocês precisam. Só isso. Volte. 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 Volte ao primeiro amor. E essa palavra do Senhor, queridos, à igreja de Éfeso, é a palavra que chega hoje ao nosso coração. Só Deus conhece, só Deus sabe profundamente o que se passa em mim e em você. Só Deus sabe a nossa real condição. Só Deus sabe como nós estamos realmente por dentro, em relação a Ele, em relação à fé, em relação à comunhão, em relação à intimidade com Ele, sabe? Só Deus sabe. Só Deus sabe o quanto essas coisas que aconteceram te atingiram e de repente mudaram muita coisa em você. E talvez não fossem coisas que mudaram no sentido de você estar mais íntimo, mais perto de Deus, talvez, não sei. Só Ele sabe o verdadeiro diagnóstico de cada um de nós. Mas tome essa palavra, receba essa palavra. E deixe o Espírito Santo aplicar no seu coração. E quem sabe Ele está falando justamente com você nessa hora, filho. É preciso voltar. É preciso a essência. É preciso voltar ao primeiro amor. É preciso voltar a ter o mesmo prazer. Talvez coisas essenciais ficaram para trás e você está hoje buscando só o que é secundário. O secundário ganhou prioridade na sua vida. O secundário de repente ganhou uma dimensão muito maior na sua vida do que aquilo que é essencial. E a igreja tinha coisas assim, pontos positivos, tinha qualidade, tinha coisa, mas o Senhor está dizendo assim: olha, eu sinto saudade de vocês. Eu me alegro que vocês estão fazendo, eu me alegro com todas essas coisas que vocês fazem, mas eu estou sentindo falta de vocês mesmo. Eu não sou um fiscal de produção, eu não estou aqui para avaliar a produção de vocês, sabe? O Senhor dizendo, mas, em primeiro lugar, teu coração precisa estar junto ao meu. E o Senhor diz qual é o problema, mas o Senhor diz também o que eles precisam fazer. Você diz: volta, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento é dar meia volta. É mudar de direção. É mudar de mentalidade. Então, quem sabe hoje, como igreja, o que nós estamos precisando, queridos, é de nos arrepender. Tem algo pelo qual você precisa se arrepender hoje, antes de tomar essa ceia. Antes de comer este pão, antes de beber o cálice, tem algo que você precisa se arrepender hoje. O Senhor está dizendo: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. A essência é o que nos mantém vivos. A essência é o que nos faz igreja. A essência, queridos, é o que nos faz corpo de Cristo. Se o sal perder o seu sabor, acabou a sua essência. Não é mais sal.
né? É o sabor dele que faz ele ser sal. Você nem viu, mas quando você prova, você sabe isso é sal. Porque ele mantém a essência. O Senhor está dizendo, o amor, o relacionamento com ele é a essência da igreja. A igreja não precisa falar sobre tudo, nem ter respostas para tudo. A igreja precisa ser a essência de Jesus na terra. É Jesus. Porque é Jesus que o mundo precisa. É de Jesus que o mundo precisa. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, amado.